Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças damos ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Viveu bastante a bênção de Deus para nós. E nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre amizade. Todos nós aqui ao longo da nossa vida, nós conhecemos aí centenas de pessoas no nosso trabalho, na escola, em diversos lugares. E existem pessoas que nós fizemos história com eles. E que nós, quando voltamos ao tempo, nós relembramos várias coisas sobre a nossa infância. Mas hoje nós vamos falar sobre os verdadeiros amigos. Hoje nós vemos os nossos jovens, por exemplo, aí nas suas redes sociais, e até nós mesmos. Temos aí centenas de pessoas que muitas das vezes nos acompanham nas redes sociais. E a grande pergunta é: será que essas pessoas são os nossos amigos? Tem pessoas que nós nunca vimos, não é isso? E eles de alguma maneira estão nas nossas redes sociais. E aí quando nós olhamos lá no Facebook, tem um monte de gente aí, parece aqui, um monte de amigos que eu tenho. E na verdade, muitas das vezes nós nem nunca vimos essas pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre amizade, já que a amizade é algo importante. Vamos falar sobre a verdadeira amizade, uma vez que existem amizades que não são verdadeiras. Quando nós começamos a pesquisar sobre o significado da palavra amizade, a gente vê, por exemplo, no mundo grego, os filósofos, eles tinham muito apreço pelas palavras. Quando eles pegavam a palavra como amor, como esperança, como sabedoria, como amizade, eles se debruçavam para dar uma boa definição para essas palavras. E quando nós vemos no tocante à amizade, Sócrates foi um dos filósofos que ele deu uma bela definição sobre a amizade. Para Sócrates, a verdadeira amizade ela está ligada à virtude. E segundo ele, as pessoas que são verdadeiros amigos, uma está ajudando sempre a outra. Então elas têm essa virtude, esse companheirismo, para uma ajudar a outra a tornar a pessoa ser melhor. E agora aí entra um fato importante. Nós, quando temos pessoas que nós gostamos dela, temos ela como nossos amigos, a gente quer ver o melhor dela. E muitas das vezes aqui, de acordo com essa filosofia, o amigo de verdade, ele não vai falar aquilo que o outro quer ouvir. Ele vai falar aquilo que o outro precisa de ouvir. E muitas das vezes, para a gente fazer o nosso amigo a crescer, a sair de alguma situação, a gente tem que falar algumas verdades para ele. Mas esse é, de fato, o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo, ele não vai te enganar, ele não vai ver que você está indo pelo caminho que não está legal e ele vai deixar você à vontade. Não, ele vai estar sempre pronto para te ajudar. Então o verdadeiro amigo, ele não fala aquilo que você deseja de ouvir. Ele não fala aquilo que eu desejo de ouvir, mas ele fala aquilo que eu preciso de ouvir.
Por outro lado, Aristóteles também foi um discípulo de Sócrates. E ele também definiu a amizade como uma virtude. Só que aí ele foi mais além. Além da amizade ser uma virtude, ele diz que ela é um dos maiores bens da nossa vida. E Salomão, ele concorda com isso. Salomão diz assim: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu o tesouro. Então, se você encontrou um amigo verdadeiro, Salomão está dizendo que você descobriu o tesouro. Então, eu, por exemplo, as minhas amizades não são muitas, são poucas. Só que as poucas amizades que eu tenho, eu procuro valorizar. Porque eu sei que são pessoas que querem o meu bem, que gostam de verdade de mim. Então a amizade segundo Salomão, ela também é um tesouro. Se a gente descobriu isso, a gente descobriu o tesouro. Tem uma frase que as pessoas dizem que amigo é coisa para se guardar. De fato, o verdadeiro amigo é algo que nós precisamos de guardar. Nós vemos também aqui que Aristóteles classificou 3 tipos de amizade: amizade por prazer, amizade por utilidade e amizade virtuosa. Amizade por prazer, por exemplo, é aquela que de repente você está com alguém fazendo algo em comum que ambos gostam, mas ali é uma amizade só por prazer, só por aquele momento ali, não chega a ser uma amizade verdadeira. A amizade por utilidade seria aquela que de repente, no trabalho, ambos estão desenvolvendo algo em comum e ali eles trabalham juntos para buscar os mesmos objetivos. Mas essa também não significa que é uma amizade verdadeira, é uma amizade apenas para buscar um bem comum. E tem a amizade virtuosa. Essa amizade virtuosa é que ela eleva o caráter de ambas as pessoas. Essa sim é a amizade que nós precisamos de cultivar. Por outro lado, nós vemos, como que uma amizade se fortalece. Vamos pegar aqui algumas metáforas. A amizade, por exemplo, pode ser comparada a um jardim. Você tem ali um jardim, quando as plantas estão ali juntas, elas nutrem dos mesmos ingredientes da terra, elas crescem juntas, elas se fortalecem. E a amizade também é como as plantas. Quando nós estamos juntos, nós desenvolvemos e nós nos fortalecemos juntos. Por outro lado, nós podemos pegar também a amizade como um barco, o barco é algo que nos leva muitas das vezes a um lugar desconhecido. E nós muitas das vezes encontramos pessoas que tornam nossos amigos, que nós vamos a lugares que nós nunca imaginamos, mas nós conseguimos chegar lá por quê? Por conta de um amigo que nós encontramos na vida. E por outro lado, dentro também de uma metáfora, a amizade como um espelho. E aí é onde a gente vê o que o espelho faz. Ele aponta, não é isso, muitas das vezes, os nossos defeitos. Se a gola da minha camisa está torta, quando eu olho para o defeito, no espelho, ele vai mostrar para mim que está torta. E aí é onde eu vou me arrumar. Então a amizade também ela pode ser comparada a um espelho, onde o que eu não vejo, o meu amigo muitas vezes ele vai ver, ele aponta para mim, ele vai dizer: Joel, você está fazendo isso, aquilo, não está muito certo, às vezes eu não percebi,
mas por conta que o amigo falou, eu consegui enxergar aquilo que eu não via e consigo mudar e melhorar. Só para a gente entender, veja como é importante as amizades, desde que elas sejam amizades verdadeiras. Porque existem aquelas amizades que muitas das vezes elas são apenas de palavra. Quantas das vezes a pessoa fala, ó, esse aqui é meu amigo, esse aqui é minha amiga, mas na prática isso não acontece. Nós vemos na palavra de Deus, por exemplo, algumas pessoas, o apóstolo Pedro, por exemplo, ele andou com Jesus. E Jesus era amigo de Pedro, mas a pergunta é, Pedro era amigo de Jesus? Pelas palavras aparentava que sim, que Pedro era amigo de Jesus. Pedro diz assim, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não abandonarei. Foram palavras de Pedro, uma declaração de amizade. E o verdadeiro amigo realmente ele não abandona o outro. Só que na prática nós vemos que Pedro, ele fracassou, porque ele abandonou a Jesus. Negou a Jesus, por exemplo, por 3 vezes ali, conforme nós vemos na história. E nós começamos a observar quantos dos discípulos que aparentavam ser amigos de Jesus, que abandonaram Jesus. Nós vemos Pedro, Tiago, aquela multidão de discípulos que seguiam Jesus, e quando Jesus estava ali falando a verdade que as pessoas precisavam de ouvir, a Bíblia diz, e a partir daquele momento alguns dos discípulos não o seguiam mais. E aí Jesus diz, vocês também não querem ir? Porque as palavras que Jesus estava dizendo ali eram as palavras que eles precisavam de ouvir. E alguns disseram, duro é esse discurso. Mas Jesus ele falou tudo aquilo, porque eles precisavam de ouvir. E os verdadeiros amigos falam aquilo que a pessoa precisa ouvir, não aquilo que elas querem ouvir. E quando começaram a abandonar Jesus, Jesus disse, vocês também não querem ir? E aí Pedro parece que começa a se afirmar, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então nós observamos, amados irmãos, agora dessa nova conduta de Pedro. Aí Pedro parece que se afirma, não, eu preciso estar ao lado de Jesus, ele é meu amigo, eu também tenho que demonstrar isso para ele. Porque alguma das características dos verdadeiros amigos é a lealdade. O verdadeiro amigo sempre está ao seu lado, tanto nos bons como nos maus momentos. Ele é leal. Você pode confiar nele. O verdadeiro amigo ele é empático, ele se coloca no seu lugar. Quando você está numa situação difícil, ele se coloca como se ele estivesse lá, ou até se coloca no seu lugar. Jesus, ele certa vez, ele diz que aquele que ama, ele consegue lhe dar até a sua própria vida. E o verdadeiro amigo faz isso. Ele dá a própria vida, ele não abandona. É como a história, né, que houve uma guerra, e aí tinha 2 soldados que eles eram bastante amigos. E aí naquele momento da guerra, um dos soldados foi alvejado, e aí um soldado disse para o comandante, olha, o meu amigo foi alvejado, eu vou lá buscar ele. E aí o comandante disse, não, você não vai, porque senão eu vou perder um outro soldado, um já foi alvejado, se você for eu vou perder outro. E ele desobedeceu a autoridade do comandante e foi buscar o amigo. Chega lá, o amigo estava caído
amigo sobre os seus ombros e saiu retornando ali para o campo onde eles estavam, e chegou lá com o amigo morto, e ele também acabou sendo atingido mortalmente. E aquele comandante disse assim: valeu a pena você desobedecido às minhas ordens, agora eu vou perder 2 soldados. E aí aquele soldado diz: valeu a pena, porque quando eu cheguei lá, perto do meu amigo, eu consegui ouvir ele dizer: eu sabia que você viria. Então, o verdadeiro amigo é esse. Você sabe que ele vem, você pode contar com ele, que ele vai estar ao seu lado. E assim aconteceu. Então, o verdadeiro amigo, ele não te abandona em hipótese alguma. Nós observamos algo tão lamentável, não é? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele pregou, ele curou enfermos, ele fez milagres, fez ressurreição, fez tantas coisas, e centenas de pessoas seguiam a Jesus. Mas alguns, por interesses materiais, por interesses próprios, e o próprio Senhor Jesus certa vez diz: vocês me buscam porque eu saciei a fome de vocês comerem e beberem, mas busque pelo pão que permanece para a vida eterna. Eu quero esse tipo de amigo, eu quero esse tipo de pessoas que estejam do meu lado, pessoas que vêm não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Então nós temos que ter Jesus como nosso grande amigo, não pelo que ele nos faz, nos cura, nos liberta, abre porta de emprego, não. Nós temos que ter Jesus como nosso amigo pelo que ele é, não pelo que ele faz. É como diz o hino, né, que o diácono Antônio gosta de cantar: se o Senhor curar, o Senhor é Deus; se não curar, continua sendo Deus. Então esses são os verdadeiros amigos. E quando eu comecei a ver a centena de coisas que Jesus fez para aquele povo no passado, e faz para nós nos nossos dias, aí eu fui observar na crucificação de Jesus, no caminho do Gólgota, quantas pessoas nós encontramos ali ao lado de Jesus, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora que mais ele precisava. Quantas pessoas nós encontramos ali, e o que nós podemos perceber, que ali estava uma pessoa que foi tudo para Jesus, além de ser a sua mãe, foi a sua melhor amiga. Ali, aos pés da cruz, a Bíblia Sagrada diz que estava Maria, a mãe de Jesus. Imagine, irmãos, como seria ali a dor daquela mãe, vendo ali o seu filho ser crucificado. Eu tenho certeza que se as autoridades eles concedessem, ela ficaria na cruz no lugar de Jesus. Mas não apenas pelo fato das autoridades conceber, mas porque Jesus teria que ser o nosso Salvador, teria que acontecer, que ela não fez. Mas de uma coisa nós estamos certos: Maria, a mãe de Jesus, sofrendo, mas esteve ao lado de seu filho até o final. Quem é outra pessoa que nós encontramos ali? Maria Madalena. Maria Madalena também estava ali com Jesus. Quem é outra pessoa que nós conseguimos encontrar
encontrar ali João, o discípulo do amor, aquele que um dia colocou o seu ouvido ali, bem no peito de Jesus, ouviu o coração de Jesus bater, o discípulo do amor, que era o mais próximo de Jesus, ali estava João, até o final. Isso é amizade, isso é companheirismo, é você estar com alguém que você ama até o final, der o que der, aconteça o que acontecer, você está ali, e nós ali aos pés da cruz, centenas de apóstolos que seguiam Jesus, grandes milagres que ele fez ali na cruz, nós só encontramos essas pessoas. Os verdadeiros amigos, eles são para toda hora. Esse mesmo discípulo diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. E esse soldado de Cristo, disse João, ele é companheiro no reino e nas tribulações. E João estava lá. Irmãos, não é lamentável quando nós olhamos pelos 3 anos e meio que Jesus esteve aqui na terra, fez vários discípulos, e lá na sua crucificação nós só encontramos essas pessoas. É também chocante se nós trazermos para os dias atuais. Quantos milagres Jesus tem feito no mundo, na vida das pessoas. E hoje, centenas de pessoas já não seguem mais a Jesus, o grande amigo. Tem o hino que diz: ei, Jesus, amigo meu. Jesus é o nosso grande amigo. Ele esteve com seus discípulos e ele está conosco até o final. Aqui na terra nós encontramos alguns amigos, amigos de verdade, só que por mais verdadeiro que seja o nosso amigo, existem momentos que ele não pode estar conosco. Mas Jesus não, ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Qualquer minuto, qualquer segundo que você precisa de Jesus, ali ele está para te auxiliar. Esse é o nosso amigo que tem um a mais do que os amigos aqui do mundo, que muitas das vezes não podem fazer nada por nós. Às vezes nós temos grandes amigos, mas às vezes você está numa empresa e está passando uma situação ali que esse seu amigo gostaria muito de te ajudar, ele não pode. Mas Jesus pode entrar lá na sua empresa e abençoar a sua vida e te ajudar e te dar a vitória. Pode entrar na sua casa, em qualquer que seja o lugar. Então Jesus é o nosso grande amigo. Na história nós encontramos algumas amizades bonitas, né? A amizade de Davi e Jonatas. Que amizade bonita, né? 2 pessoas que nós vemos como era ali o laço de amizade que havia entre eles. A ponto de Jonatas, por exemplo, ver que o seu próprio pai alguma vez queria tirar a vida de Davi, e ele interfere no meio para que isso não aconteça. Isso é amigo. Então olha que história bonita de Davi e Jonatas. Outra história linda de amizade verdadeira é a de Ruth e Noemi. Que amizade bonita. Ruth, ela perde ali o seu esposo, e aí a Noemi fala assim: olha, minha filha, você tem
casar novamente, vai lá para a sua terra. E aí a Ruth diz, olha, eu não vou não, eu vou ficar aqui. O seu Deus será o meu Deus. Aonde que você foi, eu irei. Isso é amizade. Abandonou, irmão, tudo, mas depois lá na frente a gente sabe, não precisa da gente comentar a recompensa que ela teve casando ali com o rei Boaz, e foi uma coisa maravilhosa, mas o que eu quero, que me chama a atenção é a amizade dessas duas mulheres, de Noemi e Ruth. Outra pessoa que me chama a atenção, Paulo e Timóteo. Foi duas pessoas que tiveram grandes amizades. E a outra aqui, para concluir, aqui, Elias e Eliseu. Dois amigos que se separaram. No dia Elias falou assim, olha, eu vou para o Jordão, você fica aqui. Eliseu, não. Eu também contigo eu irei. Agora eu vou para Jericó, você fica aqui. Não, eu contigo eu também irei. Isso é amizade, irmãos, verdadeira. E ele ficou junto com Elias até o final, para receber a bênção final do amigo. Quando o amigo iria ser transladado antes de ir, que ele foi fazer um pedido, se você ver eu subir, seu pedido vai ser aceito. Eu quero a porção dobrada do seu espírito. E aí a gente vê, né, que no desfecho dessa amizade, Elias é transladado, deixa ali sua capa ali, e realmente Eliseu, ele foi abençoado, foi agraciado pelas virtudes do seu amigo que ficou com ele. Que amizade verdadeira, né, irmão, de duas pessoas juntas. É assim. Esses exemplos que eu citei aqui de Ruth com Noemi, Paulo com Timóteo, Elias com Eliseu, esses exemplos que sirvam para nós. Se você tem pessoas que você considera eles como seu verdadeiro amigo, que nós sejamos dessa forma, estamos sempre junto ao lado dessas pessoas. Agora, para concluir a nossa mensagem, saiba escolher os seus amigos. Saiba escolher. E não é fazer acepção de pessoas, não. Eu na escola, no local onde eu trabalho, ali, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de conversar com os adolescentes, com os jovens. E eu falo para eles sempre, olha, vocês precisam de saber escolher os seus amigos. E eu falo taxativamente com eles, vocês acham que essas amizades que vocês têm muitas vezes, das rodinhas, isso são amizades verdadeiras? Se uma polícia passar perto e pegar alguém ali, esses seus amigos aí, vão sumir da sua vida, eu tenho certeza. Essas pessoas que vocês muitas das vezes andam com elas, o dia que você estiver numa cadeia, o dia que você estiver numa recuperação de drogas, numa casa de recuperação de drogas, elas não vão lá com você. Sabe quem são as pessoas que vão lá? É a sua família. E se você tiver verdadeiros amigos, eles vão lá também. Mas para mim, no meu ponto de vista, tem pessoas que acham que não. Uma vez uma pessoa disse, não, meu filho é meu filho, ele não é meu amigo, não tem nada a ver. Na minha opinião, meu filho, além de meu filho, ele também é meu amigo. Eu tenho aqui meu pai, além de ser meu pai, ele é meu amigo. E é por isso que aquilo que eu preciso muitas vezes contar, algum segredo, ou estou passando para uma dificuldade, eu sei para quem que eu vou contar. Eu tenho alguns amigos lá fora, mas o meu maior amigo é meu pai e minha mãe. Pessoas que me colocaram no mundo, nessas pessoas eu posso confiar. Então, amados irmãos, temos sim
né? Temos que valorizar nossa família como sendo nossos amigos. E eu falo para esses jovens: olha, não pensa que essas pessoas são amigos de vocês, não. O dia que vocês caírem numa fundação casa, ou em qualquer que seja o lugar, no hospital, seus amigos não vão visitar vocês. Então a gente precisa de saber escolher os nossos amigos, as nossas amizades. Tem uma frase que diz assim: se você quer ser o melhor, serve-se dos melhores. E eu vou falar para vocês, eu quero cercar de pessoas que sejam melhor ainda do que eu. Porque se eu me cercar de pessoas que é ainda melhor do que eu vou crescer. E eu falo sempre para os jovens: olha, gente, escolha pessoas que sejam melhores, ou pelo menos iguais a vocês, aí vocês conseguem crescer. Se você deseja voar como águia, você não pode estar no terreiro de peru. Salomão, na sua sabedoria, ele falou: olha, se você juntar com o sábio, você vai ser sábio. Se você juntar com os tolos, você vai ser tolo. Então a gente tem que saber selecionar as nossas amizades, essa é a verdade. Tem uma pessoa que ele fala que nós somos, o John, ele fala que nós somos a média de 5 pessoas que a gente ama. Aí eu vou dar um exemplo. Se você andar com uma pessoa que ele é negativo, você fala no sol, que vai passear, ele fala em chuva, que vai chover, não vai dar para passear não. Você fala em saúde, ele só fala em doença. Você fala em vida, essa pessoa só fala em morte. Como que vai ficar com você daqui a pouco? Você vai estar igualzinho a essa pessoa. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e nós passamos mais de 1 hora conversando. Chegou 1 hora que eu falei: não, eu preciso ir embora. Porque a pessoa só falava em doença. Foi mais de 1 hora falando só em doença. Eu já estava quase ficando doente ouvindo aquela pessoa. Então, a gente é a média das pessoas que a gente anda, que a gente convive com elas. Então, por isso que temos que selecionar as nossas amizades, não é isso? Porque senão, se a gente pegar esse tipo de gente, a gente vai ser igual a eles. Então, selecione as amizades, pegue pessoas, muitas das vezes, que têm os mesmos objetivos que você. Eu, por exemplo, antes de eu passar no concurso para ser professor, eu tinha um colega, que a gente estudava junto. Então a gente tinha os mesmos objetivos, passar no concurso. O que a gente fazia? Às vezes a gente estava lá na escola, 1 hora vaga, a gente ia lá no quadro e começava a resolver alguns exercícios lá, de matemática, que a gente é de matemática. Ele resolvia, eu resolvia, aí ele resolvia de um jeito, eu de outro, e aí a gente estava aprendendo uns com os outros, Aí daqui a pouco, graças àquele lá em cima, primeiro ao Deus Todo-Poderoso, nós dois passamos no concurso. Então a gente tem que se associar a pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente. O Tiago Bonetti, os irmãos sabem, às vezes conhecem, um pastor na internet, ele tem umas mensagens muito boas, e ele diz assim, quando você tem clareza do seu destino, você se associa com as pessoas certas. Tem clareza do seu destino? Associa com as pessoas certas. Associa com as pessoas que buscam os mesmos objetivos que você. E nós aqui, todos que nós estamos aqui, por que nós todos estamos aqui? Porque nós temos um objetivo comum, que é entrar no reino do céu. Esse é o nosso objetivo comum, e por isso todos nós estamos aqui juntos, se alimentando cada dia da palavra do nosso Deus. Os verdadeiros amigos, que nós possamos, irmãos, aqui ter essas características, na gente e nas escolhas dos nossos amigos. Escolhas
para que vai fazer para ela o que você conquistou, ela não dá um sorriso, para ela você não diz nada. Porque quando você fala para alguém que gosta de ver o seu crescimento, você fala de uma conquista sua, a pessoa, você vê o sorriso dela, ela se alegra, ela te parabeniza. Quando você vê que a pessoa não faz isso, é porque não está afim do seu crescimento. Então essa pessoa nem seu amigo é. Por isso, irmãos, que eu sempre tenho dito, os nossos sonhos, os objetivos que nós temos na nossa vida, nós não podemos contar para qualquer pessoa. Tem que ter as pessoas certas. Pessoas que podem ajudar você a realizar o seu sonho. E você sabe que é um verdadeiro amigo que quer você crescer, conte para ele, que é uma pessoa que vai ajudar você a alcançar o seu objetivo. Caso contrário, não conte. Portanto, amados irmãos, que nós possamos saber escolher os verdadeiros amigos. Características de amigos. Eu vou terminar aqui, eu encontrei aqui um poeminha, eu achei ele bastante bonito, né? O poema diz assim, eu peguei o nome do poeta e depois acabei esquecendo, mas o importante é a poesia que ele escreveu. Ele diz assim, em meio ao turbilhão, um porto seguro, um ombro amigo, um coração que escuta. Em cada passo, um companheiro seguro, que divide a alegria e acalma as dúvidas. Nas noites escuras, uma estrela que guia, um farol que ilumina a estrada. Em cada silêncio, uma cumplicidade, em cada palavra um eco sincero. E finaliza assim, a amizade, um tesouro sem idade, um bem precioso, um amor verdadeiro. Que nós possamos, irmãos, apreciar as boas amizades. Eu volto a dizer, eu não sou de muitos amigos, mas os poucos que eu tenho, eu selecionei. São pessoas que me fazem crescer. São pessoas que me fazem bem, sabe? Quando eu estou perto de algumas pessoas, como diz um colega meu, tem pessoas que entram no nosso ônibus que a gente não quer que ele desce pela porta da frente, a gente quer que ele fica. Tem pessoas assim, e que nós possamos colocar pessoas assim na nossa caminhada dessa vida, e que nós também possamos ser assim, e que Deus abençoe.